E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que goste do conteúdo que a gente está sempre trazendo aqui no canal, né? E já vou pedir para vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal, acionar um sininho, porque é assim que o YouTube vai avisá-lo quando tiver vídeo novo aqui no canal, né? Já vou pedindo, porque com certeza, se você tá aqui, como eu já estou acostumando a dizer, é porque você curte futebol, e se você curte futebol, consequentemente, vai gostar do material que a gente está sempre trazendo aqui no canal, né? O conteúdo que a gente traz aqui pelo menos uma vez na semana, tem semana que mais vezes. Essa semana, o conteúdo, o tema, né, o assunto que eu estou trazendo aqui é um ranking que eu criei chamado Top 15 Vice-Campeões do Brasileirão. Então fui pesquisar todos os vice-campeões do Brasileirão, né, e eu elenquei eles, escolhi os 15 primeiros, e hoje aqui eu vou passar a parte um desse vídeo, tá? Que vai do 15º ao oitavo colocado. E no dia 19, terça-feira que vem, eu vou lançar a parte 2, que vai do sétimo ao primeiro colocado. Mas hoje é o 15º, 14º, 13º, 12º, 11º, 19º e oitavo. Melhor vice-campeão de todos os tempos, né? O que me motivou a fazer esse vídeo é porque no período pré-pontos corridos era muito comum que o time que era visto por todos como o melhor time, ou aquele time que também era muito bom, né, que talvez merecesse ganhar o campeonato, acabava perdendo na final, né? Então vocês vão ver aqui times que eram melhores que os campeões algumas vezes, ou times que eram muito bons, não chegava a ser melhor que o campeão, né? O próximo, o, o primeiro que eu vou colocar aqui, o 15º colocado mesmo, é esse caso, né? Não chegava a ser melhor que o campeão, mas sim, foi um grande time, né? Então, também era muito comum aqueles times que acabavam vice-campeão por erro de arbitragem, né? Vocês vão ver alguns aqui na lista também que eu coloquei. E mesmo aqueles times que estão aqui, que já é da era dos pontos corridos, mas que também marcou época, né? E foram times que acabaram ganhando outros campeonatos importantes também, com a base que disputou o Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão, né? Então, o primeiro time que eu trouxe aqui para vocês, que eu coloquei na 15ª colocação, ou seja, foi o 15º melhor vice-campeão brasileiro de todos os tempos, eu trouxe aqui o Atlético Mineiro de 1999. É aquele time que ele engrena a partir da metade da primeira fase, né? Que no início ainda estava meio instável, né? Meio irregular, mas ele começa a deslanchar no final da primeira fase, né? E vai para o mata-mata com tudo, né? Vence o Cruzeiro os dois jogos das quartas de final, 4-2 e 3-2. Guilherme deslancha a fazer gol. Guilherme tá aí com uma bolinha, vocês estão vendo uma bolinha aí na frente do nome do Guilherme, porque ele foi artilheiro daquele Campeonato Brasileiro com 28 gols. Vocês estão vendo aí esses nomes que estão aí de cinza na escalação aí no time base. São jogadores que ganharam bola de prata naquele ano, né? Então, Bruno, lateral, Caçapa, zagueiro, Belete no meio-campo, Guilherme Marques no ataque. É o time que ainda contava com Veloso, com Galvão, com Ronildo, com Galo, com Valdir Todinho, com Robert. Esse time ainda que tinha o Lincoln, que tinha o Mancini começando. Ele deslancha na segunda metade do campeonato e ele tá aí por causa disso, porque quando chega na final, ele ainda disputa uma final parelha, né? De igual para igual com o Corinthians. Foram 3 jogos muito bons. No primeiro jogo, 3-2 no Mineirão, Guilherme faz 3 gols. No segundo jogo, Luizão faz 2 gols, 2-0 pro Corinthians, lá no Morumbi. A final, o último jogo de todos, 0-0, com um pênalti muito reclamado pela torcida do Atlético, um pênalti que não foi dado pelo Márcio Rezende de Freitas, né? Aos 40 do segundo tempo, em cima do Guilherme, né? Um pênalti claro que não foi dado. Então eu escolhi o Atlético para estar aí por causa de tudo isso que eu disse, né? O time que foi campeão mineiro 99 e 2000. É a base desse time. Belete chega pro Campeonato Brasileiro, faz um grande Campeonato Brasileiro.
Então era um time que fazia muito gol, tomava muito gol, e deslancha no final do campeonato e fica quase imbatível, né? A última rodada da primeira fase contra o Grêmio, um 3-0 no Mineirão, fantástico. Perdão, isso aí foi em 2001, tá? Foi outro campeonato. Mas, né, como eu disse, a partir das quartas de final, o Guilherme desanta a fazer gol aí, e o Atlético Mineiro de 99 está na 15ª colocação desse ranking por causa dessa campanha aí. Na 14ª colocação, veio o vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2001, que foi o São Caetano. Aquele mesmo São Caetano que ele desponta para o futebol brasileiro na Copa João Avelange de 2000, quando ele chega na final, né, contra o Vasco, e é vice-campeão. Depois todo mundo achava que era uma coisa de um ano só. O São Caetano repete o vice-campeonato em 2001, aí já disputando o campeonato com os times tidos de primeira divisão desde o início, né? É o primeiro colocado na primeira fase, termina o campeonato com a melhor campanha junto com o Atlético Paranaense, né? Elimina o Atlético Mineiro, que tinha Valdo, tinha Ramon, tinha Guilherme Marques ainda, né? Na semifinal, num jogo épico, com muita chuva lá em São Caetano, né? Vai para a final com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que nesse ano fez uma grande campanha, com o Kleber e com o Alex Mineiro chegando muito próximo da artilharia, né? Eles fizeram 27 gols. O Romário foi artilheiro com 20 ou 21 gols, alguma coisa assim. Mas enfim, o Atlético Paranaense fez uma grande campanha e o São Caetano só parou no Atlético do Paraná na final, né? Um time que teve poucas derrotas, aí a gente vê com quase 70% de aproveitamento. Vocês estão vendo aí que o Daniel, zagueiro, e o Simão, volante, foram escolhidos para o time da Bola de Prata da Placar, né? Então, por todos esses motivos, o São Caetano, perdão, está aqui na 14ª colocação desse ranking, né? Melhor zaga, né? Menos vazada aí do campeonato. O 13º colocado nesse ranking dos melhores vice-campeões de todos os tempos é o São Paulo de 1981. São Paulo de 1981, que ele nos 19 primeiros jogos do campeonato só perdeu um jogo, né? Fez uma campanha muito boa aí, o aproveitamento menor só que o do Vasco, que foi quinto colocado. Vocês veem pouquíssimas derrotas no campeonato. Interessante, o São Paulo teve só 4 derrotas nesse campeonato e 3 para o Grêmio. Ele perdeu os 2 jogos para o Grêmio na final, né? E em uma das fases anteriores, aí, fases de grupo, perdeu um jogo para o Grêmio também. Apesar disso também, o São Paulo pegou o Grêmio 4 vezes nesse campeonato. Primeiro jogo entre os dois, o São Paulo ganhou de 3-0. Depois ele só perdeu pro Grêmio, né? Então, São Paulo muito forte aí. Valdir Pérez, que ia estar um ano depois na Copa do Mundo, da Espanha, né? Aquele time magnífico do Brasil, do Tele Santana. Oscar Bernardi também ia estar nessa Copa. Serginho Chulapa, todos esses 3 titulares da seleção de 82 jogaram aí nesse São Paulo, né? Renato Pé Murcho, que surgiu ali no Guarani de 78, o Everton, que surgiu no Londrina de 77, né? Grandes jogadores, vocês estão vendo aí que Dario Pereira ganhou bola de prata nesse ano, Marinho Chagas ganhou bola de prata nesse ano, né? Paulo César Capeta, ponta do São Paulo, também ganhou bola de prata nesse ano. Estão vendo aí com aproveitamento muito bom, né? 13 vitórias em 23 jogos. Então, por todo esse motivo, um time totalmente estrelado aí, né? O São Paulo está colocado aqui na 13ª colocação. Tá, pessoal? Claro que eu vou esquecer alguns detalhes, mas esses que eu tô trazendo aqui para vocês, muito importante. Serginho Chulapa, que acabou sendo expulso no último jogo aí contra o Grêmio, né? Por um pisão em cima do Leão. Então, esse São Paulo de 1981 foi um grande time. Vocês estão vendo aí o Chulapa lá no fundo, o Hugo de Leon do Grêmio, né? Paulo Isidoro, que foi bola de ouro nesse ano aí. Paulo Isidoro do Grêmio. Então, São Paulo, 1981, um grande time que por pouco não foi campeão brasileiro. Passou fácil por Internacional e Santos antes de jogar com o Botafogo na semifinal. Então, São Paulo muito forte em 1981. O 12º melhor vice de todos os tempos é o primeiro vice dos pontos corridos, né? Ou seja, o vice-campeão de 2003,
que só não foi campeão porque teve aquele grande time do Cruzeiro, né? Com Alex, com Zinho, com David, que foi embora no meio do campeonato aí pro Bordeaux, com Aristizábal, né? O grande time do Cruzeiro com Gomes no gol, pegando tudo, com Leandro na lateral, com Maldonado, mas o vice-campeão Santos é a base daquele time que foi campeão em 2002 e seria campeão de novo em 2004. Então Elano foi desse time, Renato foi desse time, Diego, Robinho, Léo, todos esses jogadores estavam nessas três campanhas. A campanha campeã em 2002, a campanha campeã em 2004, vice-campeão brasileiro em 2003, por isso que eles estão aqui na 12ª colocação, né? Vice-campeão da Libertadores também em 2003. É interessante que esse time fez 93 gols, uma média de mais de 2 gols por partida, né? Só o Cruzeiro fez mais gols, o Cruzeiro chegou a 100 gols, mas 93 gols em 46 jogos é muita coisa, né? No final do campeonato, o Santos só não consegue acompanhar o Cruzeiro porque o Cruzeiro acaba ganhando 16 das últimas 18 partidas, né? Então esse Cruzeiro aí é tido como um dos melhores campeões de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, né? E o Santos só não foi campeão porque tinha esse Cruzeiro extraordinário aí. Então, mais ou menos lá para da rodada 32 até a 38 ali o Santos consegue até uma sequência muito grande de vitórias, né? Mas o Cruzeiro nessa sequência aí que eu disse, 14 vitórias em 16 jogos, né? Nos últimos 16 acaba sendo campeão. Vocês estão vendo aí que o Alex, zagueiro, o Léo, lateral esquerdo, e o Renato, volante, conseguiram ganhar a bola de prata, né? Contra o campeão Cruzeiro, vocês estão vendo aí que não teve muita chance pro Santos, né? Perdeu os dois jogos, perdeu por 2-0 na Vila e perdeu por 3-0 no Mineirão. Então, por todos esses motivos aí, o grande Santos, né, que perdeu nesse mesmo ano a Libertadores aí pro Boca, tá aqui na 12ª colocação dos melhores vices de todos os tempos. O 11º colocado nesse ranking, ou seja, o 11º melhor vice de todos os tempos, é o Palmeiras, de 1997. Né? Quem ganha esse campeonato é o Vasco. É o Palmeiras, poucas derrotas, né? 5 derrotas aí, mas muitos empates, né? 13 empates. Tinha um ataque muito forte. O Vasco desse ano acabou sendo aí um time que fez muitos gols também, né? Acabou sobrando no campeonato, mas o Palmeiras classifica na primeira fase em 7º e ele pega um grupo muito difícil. A semifinal era em grupo nesse ano aí, 97, né? Então ele pega o Inter, que foi segundo colocado na primeira fase, o Atlético Mineiro, que foi terceiro, e o Santos, que foi sexto, e ele acaba sobrando nesse grupo, né? Ele fica com 16 pontos, muito à frente dos outros três, que ficam bem empatados ali na segunda, terceira e quarta posição, e vai para a final, e ele cresce no final do campeonato, portanto, eliminando esses três grandes times, né? 1997, que foi um campeonato com grandes times, né? Todos esses que eu citei aqui, com surpresas também, porque o Vasco chega na final sendo líder da primeira fase, e aí ele elimina no grupo dele o Flamengo, o Juventude e a Portuguesa. Inclusive, uma curiosidade, né? O menor público da história do Campeonato Brasileiro tá nesse campeonato 97 aí. A fase semifinal, você vê em grupos, né? Juventude e Portuguesa jogam lá no Olímpico, porque o Juventude não podia jogar no Alfredo Jaconi, por questão de público, né? Tamanho do estádio, então ele acaba indo pro Olímpico. E só 55 pessoas assistem esse jogo aí. O Edmundo, que nesse campeonato aí fez 29 gols, se não me engano, né, nesse momento se transformando aí no maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro. Estão vendo aí o time do Palmeiras, que vem um pouco depois, né, aquele time de 96 do Campeonato Paulista, dos 100 gols, né? Ele acaba desmanchando, pouca gente ele sobra o Kleber, sobra o Júnior, sobra o Galeano, acho que o Rogério estava lá também em 96, mas aí muda o time, né? E quem comanda esse time aí é o Luiz Felipe Scolari. Depois esse time do Palmeiras vai ganhar a Mercosul 98, a Copa do Brasil 98, a Libertadores 99. Então, por todos esses motivos aí, o Palmeiras está aqui em 97 na 11ª posição desse ranking. O 10º colocado desse ranking é o vice-campeão de 1995, que é o Santos, né? O Santos está aqui porque ele
ele acaba o campeonato tendo a segunda melhor campanha, porque o Botafogo acaba passando o Santos aí na fase semifinal e na própria final, né? Com a vitória lá no Rio de Janeiro. Esses dois times foram os dois times de melhor campanha na primeira fase. Grandes times nesse campeonato brasileiro. O Túlio do Botafogo foi artilheiro com 23 gols. Né? Classificou para a semifinal 4 grandes times, né? O Botafogo eliminou o Cruzeiro e o Santos eliminou o Fluminense naquela reviravolta histórica que o Fluminense faz 4-1 no primeiro jogo e o Santos faz 5-2 com um show do Giovani no segundo jogo. O Giovani que tá aí, vocês estão vendo de dourado aí, porque ele foi bola de ouro daquele campeonato, né? O Jameli e o Marcos Adriano, lateral, foram bola de prata daquele campeonato. Então, um campeonato maravilhoso do Santos. E acabou a final, né? Esqueci que acho que o Márcio Rezende de Freitas também acabou aí sendo alvo de muitas críticas. Se não foi ele, vocês me desculpam, né? Porque ele deixou passar um gol que deveria ter sido dado impedimento, né? Do Túlio. Anularam um gol também do Camando Caio nesse segundo jogo que ficou 1-1 aí. Então ficou aquele gosto do Santista, né? Com certeza até hoje lembra desse resultado aí. Acha que o Santos foi garfado, né? Mas fato é também que o Botafogo tinha um grande time aí comandado pelo Túlio Maravilha, né? E o Túlio Maravilha também foi o grande artilheiro desse campeonato aí. Então, por todos esses motivos aí, por esse time recheado de bons valores do Santos aí, Robert, que fez história no Campeonato Brasileiro, Marcelo Passos, que jogou muito, Camando Caio, que entrava e mudava o jogo, né? Toda hora, Galo, xerifão ali do meio de campo, né? Narciso, Ronaldo na zaga, Edinho no gol, jogando muito bem esse campeonato. Então, um grande time do Santos aí que acabou vice-campeão desse campeonato aí, melhor ataque, se não me engano, né? Time com mais vitórias também desse campeonato de 1995. O Santos de 95 está aqui como o 10º melhor vice-campeão brasileiro de todos os tempos. O 9º colocado aqui, que é o vice-campeão de 2012, que foi o Atlético Mineiro, base daquele time que ganhou a Libertadores em 2013. Né? Então, os melhores jogos aqui do Campeonato Brasileiro de 2012, o time que mais encantava jogando ali foi o Atlético Mineiro, né? Conseguiu emplacar aí 5 jogadores no Bola de Prata. Marcos Rocha, Hever e Leonardo Silva foram bola de prata, assim como o Bernard também, revelação, bola de prata aquele ano. O Ronaldinho Gaúcho ganhou a bola de ouro, né? Um time que fazia muitos gols, foi o melhor ataque da competição aí com 64 gols. Aquele jogo na 32ª rodada, né, que o atleticano lembra até hoje, que o Fluminense chegou ali com 9 pontos na frente do Atlético. Se o Fluminense ganhasse, praticamente acabava o campeonato. Né? O Atlético consegue diminuir ali para 6 pontos. O Atlético terminou o primeiro turno desse campeonato com 43 pontos, a melhor campanha de primeiro turno dos pontos corridos até então, né, com 20 clubes. A dificuldade foi que o Fluminense também fez um grande primeiro turno e na primeira metade do segundo turno o Fluminense acaba ultrapassando o Atlético. O Atlético ainda consegue encostar nesse jogo aí que ficou 3-2 no Independência, né? No primeiro turno foi 0-0 no Rio de Janeiro. Mas o Fluminense consegue fazer algumas vitórias aí depois da 32ª rodada, consegue distanciar um pouco mais aí, e na 35ª rodada acaba sendo campeão com antecedência. Mas esse Atlético Mineiro é aquele que vai, com a chegada do Tardelli, né? Que vai entrar aí. O time vai ser basicamente esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Vitor, Marcos Rocha, Hever, Léo Silva, Richards ou Júnior César, né? Leandro Donizete. No lugar do Guilherme entra o Tardelli em 2013 e esse time é o campeão da Libertadores. Então, por esses motivos, o Atlético de 2012 está aí na 9ª posição. E na 8ª posição, fechando o vídeo de hoje, né? Que é a parte 1. Lembrando que a parte 2 sai semana que vem. Tá? Na 8ª posição temos o vice-campeão do Robertão de 1969, que é o Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes. Mas não só Tostão e Dirceu Lopes, né? O Cruzeiro de Piazza, de Zé Carlos, o Cruzeiro de Evaldo, de Natal. Né? Então, alguns jogadores aí foram, por exemplo, titulares daquela seleção brasileira campeã do Tri no ano seguinte.
né? É mais um motivo para esse Cruzeiro estar aí, como por exemplo o Piazza e o Tostão, que jogaram lá todos os jogos. O Piazza ainda acho que não jogou um jogo, mas o Tostão foi titular naquela campanha do Brasil de cabo a rabo, né? O Piazza também, se ficou fora, ficou só de um, né? O Fontana foi para a Copa de 70 também, foi reserva, mas estava lá. O Zé Carlos estava na eliminatória, né? O quem que tá faltando? O Dirceu Lopes também foi muito cotado. É o Cruzeiro que foi pentacampeão mineiro entre 65 e 69, basicamente o mesmo time, né, que vocês estão vendo aí na tela. O Cruzeiro que foi para o quadrangular final desse Robertão com Botafogo, Corinthians e Palmeiras. Né, o Botafogo ficou um pouco atrás dos outros três, né? Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro disputaram ponto a ponto, gol a gol, o Campeonato Brasileiro de 1969, aí o Robertão, né? Chegou na última rodada, o Palmeiras vence o Botafogo, Palmeiras aí da primeira academia, com a Ademir da Guia, com o Edu Bala, com o Dudu, com o Edu, né, com o Baldock na zaga, com o Leão no gol. A maioria desses jogadores aí, com exceção do Baldock, se não me engano, também vai fazer parte do Palmeiras, da segunda academia, bicampeão brasileiro em 72 e em 73, né? Então o Palmeiras foi campeão e no confronto direto no quadrangular final pela segunda rodada aí com o Cruzeiro ficou 1-1 lá no Mineirão. Então o Cruzeiro ele vence o Corinthians na última rodada desse quadrangular por 2-1 e o Palmeiras vence o Botafogo por 3-1 e aí fica Palmeiras em primeiro, Cruzeiro em segundo e Corinthians em terceiro. Corinthians também que fez uma grande campanha nesse Robertão, geralmente fazia grande campanha ali no final da década de 60, Corinthians do Rivelino, né? E de outros tantos mais aí. Então, por todos esses motivos aí, por estar na base da seleção brasileira de 70, por ser pentacampeão mineiro, né? Por encarar de igual para igual o Palmeiras da primeira academia, por ganhar desse grande Corinthians aí no quadrangular final, né? Por 2 gols, não ser campeão, né? Porque se ganhou de 2-1 do Corinthians, tivesse ganhado de 4, seria campeão do Robertão, porque o critério de empate era o saldo de gols depois do goal average, né? Então o Cruzeiro seria campeão, passou muito perto de ser campeão. Assim como o Cruzeiro também na década de 70 ali, também passou muito perto de ser campeão em outras oportunidades. Então, por todos esses motivos, o Cruzeiro fecha esse primeiro vídeo aí dos melhores vice-campeões de todos os tempos, né? É o 8º colocado nessa lista, né? Então, só relembrando aí, a gente viu hoje Atlético de 99 na 15ª posição, São Caetano de 2001 na 14ª posição, São Paulo de 81, que perdeu para o Grêmio, né, na 13ª posição, Santos de Diego e Robinho na 12ª posição em 2003, né? Palmeiras de Alex, de Zinho, de Oséias, de Viola na 11ª posição em 97, que perdeu para aquele grande Vasco, né? Do Edmundo, campeonato maravilhoso do Edmundo. Na 10ª posição, Santos de 95, que foi prejudicado pela arbitragem ali e acabou sendo vice-campeão daquele grande Botafogo do Túlio. Na 9ª colocação, o Atlético Mineiro de 2012, que fez um grande campeonato e acabou conquistando o título só no ano seguinte, o da Libertadores, né? E na 8ª posição, nada mais, nada menos do que o maior Cruzeiro de todos os tempos aí. Há controvérsias, né? Porque o Cruzeiro também já fez grandes times aí, principalmente no século XXI também, mas tido para a maioria dos cruzeirenses como o maior Cruzeiro de todos os tempos, nada mais, nada menos do que o Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo, e no dia 19, na terça-feira, eu vou lançar aqui os 7 maiores vice-campeões brasileiros de todos os tempos. Tá bom, pessoal? Aí tem até a data, 19/8 aí, a parte 2 desse vídeo. Beleza? Até lá então. Um abraço.